Terça-feira, 15 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira celebramos a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo de 20 a 24. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Meu querido irmão, minha querida irmã, concluído o discurso missionário de Jesus, começa no Evangelho de Mateus uma sessão narrativa em que vão adquirindo relevo a incredulidade e a rejeição de Jesus por parte dos chefes do povo judeu. O texto evangélico de hoje é uma recriminação de Cristo a 3 prósperas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Corazim, a 3 quilômetros a nordeste de Cafarnaum, não é mencionada nos evangelhos senão nessa passagem de Mateus e na paralela de Lucas. Betsaida era a pequena cidade dos apóstolos Filipe, Pedro e seu irmão André. Cafarnaum era a cidade de Jesus, onde ele regressava de suas viagens missionárias. Nessas 3 cidades, fizera Cristo a maioria dos seus milagres, mas não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se em Tiro e em Sidônia se tivessem realizados os milagres que em vós foram feitos, há muitos se teriam convertido, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Se Jesus cita Tiro e Sidônia, cidades costeiras da Fenícia, talvez seja mais pela sua proximidade da Galileia que pela sua maldade. Mas é para Cafarnaum, sua cidade favorita, que reserva a recriminação mais dura ao compará-la com Sodoma, que juntamente com Gomorra era o protótipo bíblico de descrença e imoralidade. Esta condenação das cidades ribeirinhas do lago, cujo julgamento e destino vão ser piores que os das cidades pagãs pecadoras, poderia ser um balanço negativo que Cristo faz da sua missão na Galileia. Se é certo que conseguiu alguns discípulos, a grande massa que se tinha atraída pelos seus milagres não respondeu à mensagem do reino com a conversão que era de esperar. A boa nova encontrará mais eco nos países pagãos. Assim, o texto evangélico de hoje aponta para a exclusão do povo israelita e também de quantos, sentindo-se interpelados por Deus, não atendem ao seu chamado. Os milagres de Cristo eram o expoente, a prova e o sinal da presença de Deus e da ação de seu Espírito na pessoa de Jesus, assim como os sinais do reino e da salvação de Deus que convidam à conversão, retrocedendo no caminho extraviado mediante o regresso à casa paterna. Por isso, a falta de resposta de conversão à mensagem e milagre de Jesus por parte das cidades impenitentes significava rejeição de Deus e do seu reino. O reinado de Deus em nós começa quando, pela nossa conversão aos valores do reino, que são os do ser, santidade, verdade, justiça, amor e paz, frente aos do ter, dinheiro, poder, soberba, domínio, influência. No interior da pessoa é que há de germinar a semente do reino, porque do coração humano brota tudo o que é bom e mal que vemos no mundo, como avisou Cristo Jesus. Por fim, rezemos. Hoje humilhamo-nos diante de ti, Senhor nosso Deus, porque o nosso coração está endurecido no mal, apesar das contínuas mostras do teu amor. Abre-nos, Senhor, os olhos para vermos como somos e os ouvidos para escutar
o teu chamado à conversão, decidindo-nos com alegria pelos valores do reino. Renova-nos com o teu Espírito na opção batismal, para avançar cada dia na conversão cristã, pois a meta que nos assinala está sempre mais além. Para isso, dá-nos o espírito jovem do Evangelho, a fim de crescer cada vez mais como pessoas e cristãos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.